Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anemia. Tô aqui ao vivo, vou entrar aqui agora no Instagram, então quem tá me seguindo no Instagram também vai acompanhar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anemia, então conforme vocês forem tendo dúvidas, eu recebi muitas dúvidas nessas últimas semanas, então eu decidi fazer perguntas e respostas, tá? E aí eu vou dar uma lidinha aqui nas perguntas que foram aparecendo. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Então teve bastante perguntas sobre anemia falciforme, bastante perguntas sobre talassemia. E aí deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada aqui no som. Pera aí. Vamos lá então. Esperar as pessoas entrarem. Então, a anemia é uma das doenças mais frequentes no mundo, né? E a gente tem as principais causas da anemia falta de comida mesmo, tá? Então, ou o paciente não consegue absorver a comida que ele ingere, ou ele não ingere a quantidade suficiente, ou ele tá sangrando. Então, essas são as causas mais comuns de anemia. Eu vou dar uma lida aqui nas perguntas das pessoas na minha rede social, pra gente dar uma olhada que tem bastante... Oi Andressa, vou pedir então, vou responder essa pergunta, então vou começar com essa daí. Ela perguntou como que, a Andressa trabalha comigo, e ela perguntou como que o transplante de medula pode ajudar na anemia falciforme. Então assim, um transplante de medula a gente costuma fazer nos pacientes que têm anemia falciforme, principalmente até 12 anos, que é quando tem o melhor benefício. O que acontece? O paciente que tem anemia falciforme, ele tem um defeito na hemoglobina, então ao invés da hemoglobina ela ser redondinha assim, ela faz o formato de uma foice. Esse formato de foice, ele vai fazendo com que as hemácias elas grudem muito uma na outra, isso pode causar microinfartos dentro do vaso. Essa é uma alteração genética, então é uma hemoglobina S, e ela é transmitida tanto pelo pai quanto pela mãe. E a criança ela só vai ter a doença falciforme se o pai e a mãe tiverem o gene. Então, para ter a doença, precisa ter o gene do pai e da mãe. Quem tem traço falciforme não costuma nem ter anemia. O único risco para quem tem traço falciforme é se for em uma alta altitude, tiver alguma complicação assim, de precisar muito oxigênio. E aí, o que acontece? As crianças que são SS, elas podem ter uma anemia falciforme grave, então ter mais do que 3 crises de falcização, que é quando as hemácias ficam todas grudadinhas, num ano. Ou pode ter sequestro esplênico, que é quando o baço ele sequestra todas essas hemácias, aí ele fica bem grande e a criança fica com muita anemia. Pode ter uma coisa que chama síndrome torácica aguda, que é um infarto pulmonar. E todas essas alterações na anemia falciforme, elas podem, diminuir o tempo de vida que aquela criança teria depois que ficar adulto. Então, normalmente, um adulto normal, sem nenhuma anemia, tem uma sobrevida hoje em torno de 76, 78 anos, e o paciente com anemia falciforme vive em torno de 60 anos. Então, a gente tem uma queda da sobrevida. Esses pacientes que têm muitas crises, eles podem ter muito mais, uma sobrevida muito pior. Podem morrer até jovens por complicações infecciosas, por crise de anemia. Oi, Marcos, tudo bem? E, gente, um monte de gente está entrando aqui no Instagram. Obrigada. Se quiserem fazer pergunta, pode ir fazendo. Eu vou lendo e anotando aqui e vou responder depois. Agora eu tô falando da anemia falciforme. E aí, para esses pacientes que têm muitas crises, a gente indica o uso da medicação que é o hidroxiureia. Então, teve mais do que 3 crises no ano, então a gente usa o hidroxiureia. Não conseguiu usar o hidroxiureia, então talvez, ou tem que entrar no programa de hemotransfusão, talvez valha a pena a gente fazer Oi, Renata, tudo bem? Então, se tem muitas crises, daí talvez valha a pena a gente pensar no transplante de medula. O transplante de medula é o único tratamento curativo para anemia falciforme. Por que a gente então não indica para todas as crianças com anemia falciforme? Porque ainda é tóxico, apesar da gente ter evoluído bastante, a gente conseguir indicar para mais crianças, então ainda eu acho que vale a pena tentar um tratamento clínico para verificar. Eu acho que tem todos os critérios da Sociedade Brasileira do Transplante. Agora em agosto eu vou lá para o congresso, daí eu pretendo trazer novidades aqui para o canal, para as redes sociais. E aí acho que a grande vantagem
do transplante é essa, que a gente consegue curar a doença e o paciente consegue ter independência transfusional e não ter mais dor. Então, eu tenho vários pacientes que já são adultos e que têm anemia falciforme, e muitos deles não precisam de tomar transfusão sempre. Tem alguns que precisam ainda tomar muita transfusão. O transplante ele é mais complicado quando o paciente é adulto, mas ainda assim, nesses casos, pode haver algum benefício. Então, tem que avaliar caso a caso. Mas o melhor benefício mesmo é quando é criança, até 12 anos. E esses pacientes com anemia falciforme tendem a ficar muito bem. Adianta transplantar do pai ou da mãe? Então, aí depende do pai ou da mãe. Se o pai tiver doença falciforme, não vai resolver nada, né? Bom, aí uma outra dúvida que apareceu aqui foi o seguinte, o paciente que tem anemia ferropriva, ele tem que ficar tomando ferro para sempre? Então, tem vários tipos de anemia ferropriva. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que... De nada, Andressa. Por que a pessoa teve anemia ferropriva? Então, assim, se o paciente teve anemia ferropriva porque teve um sangramento pontual, então provavelmente ele não vai precisar ficar tomando ferro para a vida toda. Se, por exemplo, uma mulher que tem sangramento mensal e é por isso que tem anemia ferropriva, então aí talvez valha a pena ficar usando o ferro durante o período menstrual depois que corrigir a anemia. Então a gente tem que avaliar caso a caso, mas no geral, se o problema é má absorção, então a pessoa vai ter que ficar tomando ferro, ou uma sobredose, ou ferro injetável, porque não está absorvendo. Então, no caso da anemia ferropriva, depende muito do porquê que ela apareceu. A anemia ferropriva é que nem febre, né? Tem que ir atrás da causa base, por que o ferro não está sendo absorvido ou por que está perdendo muito ferro. Então, para ficar bem claro, se o paciente teve um sangramento, foi uma cirurgia, alguma coisa, a gente repõe e melhora. Oi, pode fazer qualquer pergunta. Aí, se eu conseguir responder nessa live, eu respondo, senão fica para um tema de uma próxima live, tá bom? Bom, olá, tudo bem, Silvana? Oi, Marlene. Então, o que a gente precisa ver é isso daí. Se o paciente ele tem essa anemia secundária à má absorção ou não tem. Tá, eu acho que eu vou fazer uma live só sobre as trombofilias, tá bom? Pode ser? Que eu acho que agora que eu entendi. É detentante a mãe, né? Então, aí você tá vendo as coisas de gravidez. Vou fazer uma live só sobre a trombofilia, acho que fica melhor. Bom, uma das outras coisas que a gente tem também é a deficiência de B12, que aí pode levar... De nada, acho que a semana que vem a gente faz essa live, tá? Que eu tô devendo já, tem um monte de pergunta também de trombofilia, que eu tenho que separar elas antes da live, que eu separei hoje as de anemia. E aí, então assim, quando o paciente ele tem essa má absorção intestinal, ele pode ter associado com a defesa, né? Então... Silvana, tá. Eu já vou te responder, Silvana, só um minutinho. Então, é sobre neutropenia. Tá. Então, assim, o que acaba acontecendo é quando a gente tem essa deficiência de absorção, a gente pode ter deficiência de vitamina B12, de ácido fólico, de outros nutrientes. E aí, fora a anemia por causa do ferro. E aí, sim, a deficiência de B12 pode baixar a imunidade, pode baixar a plaqueta, pode dar outras alterações no sangue. Quando você pega um caso que a Silvana está perguntando aqui sobre neutropenia, imunidade baixa, então acho que eu vou englobar aqui junto porque tem a ver com esse quadro da anemia por deficiência de B12. A imunidade baixa tem várias causas. Tem essa causa que é por deficiência nutricional e tem a outra causa que são má produção. Se o paciente tem má produção, então, pode ser que vai ficar sempre com a imunidade baixa, que ele produz menos do que deveria. Tem uma outra coisa que chama pseudomarginalização dos leucócitos. Vou pegar aqui uma folhinha para explicar melhor. Eu acho que eu já até expliquei. O que acaba acontecendo é que tem uma coisa que chama pseudomarginalização dos leucócitos. Então... Quando você colhe o exame, ele tá baixo, mas você não tem infecção sempre. Se você não tem infecção, o seu exame pode estar alterado, mas a sua imunidade está normal. E por que o exame vem alterado? Porque a gente pega, os leucócitos eles ficam colados no vaso, a hora que a gente enfia a agulha,
Aí ela colhe no meio do vaso. Então, o que acaba acontecendo é que colhe menos do que o que está coladinho no vaso, que é essa pseudomarginalização dos leucócitos. Com isso, o paciente ele parece que tem imunidade baixa, mas ele não tem imunidade baixa porque na hora que precisa, os leucócitos saem do vaso e vão para onde tem que defender. Bom, outra causa de anemia são as talassemias, que é um outro defeito genético. E esse defeito genético, ele é por causa porque assim, a anemia falciforme é no gene beta e a talassemia pode ser no beta ou no alfa. Então, a gente tem a alfa-talassemia e a beta-talassemia. Na talassemia, a hemácia ela é um pouquinho menor do que a hemácia normal e ela é menos coradinha, então ela é uma hemácia mais transparente. Ela está associada com imigração italiana, grega, mas aqui no Brasil não tem muito assim, tal raça, tal não sei o que, vai ter um tipo de anemia. Todo mundo pode ter porque teve muita miscigenação, então é muito complicado da gente pensar em classificar o que é mais frequente e o que é menos frequente. Então, sobre a talassemia, é o seguinte, a gente precisa, o paciente ele pode ter uma hemoglobina quase no limite, então a talassemia ela pode ser minor, major ou intermédia. Então, o paciente que sempre vai precisar transfundir, que pode ter alteração ósseas e pode ter outros tipos de deformidades, é a talassemia intermédia e a talassemia minor. A talassemia major, talassemia intermédia e talassemia major que fica transfundindo. Quem tem talassemia minor vive com uma hemoglobina limítrofe, que pode ser 10, 11 ou 12, dependendo do sexo e de como o paciente se alimenta. Tem um turnover da célula. O que é turnover da célula? Então, assim, o ciclo da hemácia, ele dura 42 dias, da hora que ele é produzido até a hora que ele é destruído. Quando o paciente tem qualquer dessas anemias hereditárias, ela é destruída mais rápido, porque ela é uma hemoglobina com defeito. Então, na hora que ela passa lá no controle de qualidade do corpo, ela acaba sendo destruída. E aí, o que acaba acontecendo é que o paciente fica com um pouquinho de anemia. Pode ter algum sintoma ou pode não ter nenhum sintoma. Essas pessoas, todas que têm anemia, não podem fazer doação de sangue. Por que não pode fazer doação de sangue? Porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Então, se está faltando hemoglobina, não pode doar. E quem tem essas alterações genéticas, elas podem complicar quem vai receber, né? Então, mesmo quem tem traço falciforme, dependendo do banco de sangue, se ele não consegue marcar que aquela é uma hemácia que pode ter traço falciforme, ela não serve. Porque imagina um paciente que tem anemia falciforme e está em crise, eu dou hemácia com um pouquinho de hemácia falciforme. Daí complica, né? Então, o que a gente acaba fazendo é isso. Então, a gente tem outras anemias hereditárias. Então, a gente tem esferocitose, deficiência de G6PD, que é uma coisa que também sempre aparece nas perguntas. Tem deficiência de piruvato quinase, tem estomatocitose. São todos defeitos de membrana e das enzimas, né? Então, são ou enzimopatias ou defeitos de membrana celular. Essas anemias, elas são bem mais raras, entendeu? E aí, o que acaba acontecendo? A gente precisa pensar nesse diagnóstico para conseguir fazer. Normalmente, quem acaba fazendo esses diagnósticos é o pediatra. A G6PD e a piruvato quinase e o teste para hemoglobinopatias, eles já fazem parte do teste do pezinho estendido. Então, se você tiver grávido, tiver um filho, alguma coisa, pode fazer esse teste e já vai aparecer lá a alteração. Para que vale a pena fazer esse teste? Para a gente fazer um diagnóstico mais precoce e oferecer o melhor tratamento, evitando as complicações que podem ser decorrentes da anemia, né? Então, o que eu acho que vale a pena é a gente fazer um diagnóstico bem precoce. Bom, acho que tem anemias também relacionadas às neoplasias. E o mecanismo de ação, qual que é? É que a medula está infiltrada pela neoplasia ou relacionada ao tratamento, com quimioterapia, radioterapia, agentes que destroem a medula. E, por fim, uma das causas que é frequente, principalmente em populações mais velhas, são as mielodisplasias, que aí acho que esse daí eu também vou deixar para um outro dia, para a gente não ficar com um vídeo gigante sobre anemia, tá bom? Bom, quem estiver assistindo isso depois, tiver dívidas não tô pagando, quem tiver dúvidas pode escrever aqui que aí eu vou comentar, tá bom? Um beijo, até a semana que vem.